Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias e análises do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo para vocês o primeiro dia de fato, efetivamente, do Mobile World Congress 2026. Como vocês podem ver, a gente está fazendo a transmissão já no final do evento, né, com a conclusão de tudo que aconteceu nesse primeiro dia. Teve muita coisa interessante aqui para a gente analisar. Eu vou tentar trazer para vocês uma panorâmica geral de tudo aquilo que aconteceu ao longo desse primeiro dia, porque foi um dia bastante atípico. A gente, primeiro que o evento curiosamente ficou bem mais vazio do que normalmente a gente poderia esperar para um primeiro dia. Explicação para isso é óbvia, né? Com o Oriente Médio fechado para voos internacionais, boa parte da delegação dos países asiáticos acabou não conseguindo chegar. Isso trouxe um impacto visível de público para o evento, uma frustração de muitas pessoas com as quais a gente conversou, de clientes que deveriam estar aqui, acabaram não chegando, delegações internacionais que não vieram. Enfim, essa confusão toda no Oriente Médio, lamentavelmente, trouxe também um impacto para o evento aqui. Mas isso é só para dar um gostinho do que está acontecendo. O evento, do ponto de vista de quantidade de empresas, ele está maior do que o ano passado, ele está um evento com algumas tendências interessantes para a gente analisar. A gente já tinha falado isso, do crescimento do 6G, já tinha falado sobre a questão de inteligência artificial ganhando corpo por aqui. Tudo isso, depois quando a gente fizer o balanço final, vai acabar aparecendo e a gente vai trazer uma análise mais consolidada. Mas vamos falar efetivamente dos temas e dos assuntos que dominaram o primeiro dia de palestras, as conversas, as coletivas, e um tema que surgiu esse ano que é curioso, porque acompanhando esse evento já há tantos anos, eu nunca tinha visto ser dada a ênfase que acabou sendo dada nesse ponto, que é a questão do que eles chamam de trust, né, ou confiança no serviço prestado, confiança na rede. É um tema que nunca se tornou protagonista no Mobile World Congress e esse ano foi. Ele apareceu tanto no discurso de abertura do presidente da GSMA, apareceu no discurso do chairman da GSMA, apareceu na fala de várias operadoras e acabou dando o tom do que foi a abertura do evento, né? A mensagem que o setor quer passar. Qual que é o problema, né? Hoje o setor de telecomunicações ele tem sido cada vez mais tomado por golpes digitais. Não o setor em si, mas a conectividade oferecida pelo setor de telecomunicações tem sido tomada por golpes digitais. Seja spam, seja spoofing, seja chamadas criminosas, seja a utilização da infraestrutura de dados para golpes. Tudo isso tem causado para as operadoras de telecomunicações uma grande preocupação e, segundo o levantamento que a própria GSMA fez, isso aí causa para os consumidores de telecomunicações prejuízos da ordem de 500 bilhões de dólares por ano. Então é um problema seríssimo que está sendo colocado e pela primeira vez esse tema ganhou protagonismo no evento aqui em Barcelona. Qual que é o encaminhamento ou quais são as propostas que o setor de telecomunicações faz? Bom, isso aqui precisa de uma solução conjunta que envolva autoridades, formuladores de política, as próprias operadoras, os grandes usuários das redes de telecomunicações, seja das empresas de telemarketing, seja as empresas que fazem atendimento, das Big Techs, porque boa parte dessas fraudes acontecem através dos serviços de dados e das plataformas que trafegam em cima desses serviços, por exemplo, as plataformas de mensageria. Então, no entendimento do setor de telecomunicações, esse é um problema que precisa ser endereçado por toda a cadeia. Abre-se aí uma nova frente de discussão, né? A gente está vendo esse debate no Brasil, a Anatel com várias iniciativas ali de combate a chamadas indevidas, iniciativas de combate aos crimes cibernéticos que acontecem pela rede. Isso está acontecendo então globalmente, é um problema que não é exclusivo do Brasil, mas que hoje começa realmente a preocupar as operadoras de telecomunicações. Foi um tema que nunca tinha aparecido aqui. Outro tema que ganhou grande protagonismo, e esse a gente já tinha dito que ia acontecer e efetivamente se mostrou,
Direct to Device, comunicação direta entre satélites e dispositivos em terra. A preocupação das empresas de telecomunicações, obviamente, é ter uma concorrência desequilibrada com as empresas de satélite. Palavras do CEO da Deutsche Telekom, a gente está concorrendo com empresas gigantes, monumentais, que entram agora no mercado de telecomunicações com uma grande capacidade de caixa. A gente está falando de Amazon, a gente está falando de Starlink. Aliás, não foi o presidente da Deutsche Telekom que falou isso, foi de uma concorrente que é específica de satélites, que aí é o Eutelsat, mas é uma empresa europeia que está com essa preocupação. Agora, o grande destaque do evento foi a palestra da CEO da SpaceX, que também é CEO da Starlink, né? Starlink é uma subsidiária da SpaceX, Gwyneth Shotwell, que falou como principal palestrante em um dos painéis que aconteceram nesse primeiro dia do Mobile World Congress. E a mensagem dela foi o seguinte: nós já somos hoje a maior operadora de 4G do mundo em termos territoriais, porque eles já oferecem serviços de comunicação direta via satélite globalmente. A previsão deles é chegar a 25 milhões de usuários dos serviços de comunicação direta via satélite. Lembrando que isso aqui não é banda larga, tá? São serviços de emergência que eles oferecem, em alguns casos em parceria com as operadoras, em alguns casos diretamente. Então eles estão já hoje com uma quantidade significativa de clientes, 10 milhões de usuários utilizando os serviços de emergência da Starlink, e a previsão deles é chegar nos próximos anos aí a 25 milhões. Mas o propósito deles estarem aqui é fazer parceria com as operadoras de telecomunicações. Então essa é uma boa notícia, né? Do ponto de vista de negócios para o mercado de telecomunicações, a SpaceX está buscando parceiros, ele já tem aí mais de 30 parceiros em todo o mundo. Na América Latina não anunciaram ninguém no Brasil, então não apareceu ali no gráfico de parcerias deles o Brasil como um país em que já existe alguma conversa evoluída com as empresas de telecomunicações. Um outro tema que a gente também imaginava que fosse percorrer o dia e de fato percorreu foi a questão de soberania dos países em relação à economia digital. Isso é um tema que tem dominado aí os debates sobre data center, já aparece desde a época que se brigava contra os fornecedores chineses, um receio da Europa principalmente de ter a sua infraestrutura entregue para as empresas chinesas, os Estados Unidos banindo a Huawei e a ZTE, enfim, né, esse é um problema que não é de hoje. Mas o que apareceu que foi interessante aqui é o trade-off entre soberania e a interferência nos modelos de negócios das operadoras e a liberdade regulatória que elas têm. Os operadores europeus deram um recado bem claro para os reguladores aqui. Eles disseram o seguinte: olha, vocês querem soberania, vocês têm que dar liberdade para a gente fazer o nosso negócio. Vocês não têm que interferir nos fornecedores que a gente compra. Vocês têm que dar condições para que a gente desenvolva um ecossistema soberano. Então, a mensagem que fica é, olha, se a Europa está adotando o caminho de fazer restrições a determinados fornecedores, a determinados tipos de perfis de países que podem vender na Europa ou vender para as redes de telecomunicações, talvez um caminho mais simples fosse desregulamentar, dar liberdade para as operadoras poderem investir aqui, e aí você teria data centers, você teria equipamentos de rede, você teria equipamentos de core de rede, você teria plataformas de inteligência artificial europeias. Então, a mensagem é mais ou menos no sentido de, olha, deem liberdade para a gente atuar e vocês não vão ter que se preocupar com a geopolítica. Esse foi o recado das operadoras. E aí a gente vai, né, para a mensagem que todo ano a GSMA, que é a organizadora do evento aqui, traz, a associação que reúne todos os grandes operadores de telecomunicações, e aí a mensagem deles é que existem hoje 3 desafios que precisam ser vencidos pelas operadoras de telecomunicações. Uma é completar a transição para o 5G, porque tanto na Europa quanto em outros países, boa parte das operadoras de telecomunicações que estão operando com 5G ainda não fizeram a migração para o 5G standalone, que é o padrão Release 16, o padrão mais atual da tecnologia de 5G, e que é uma etapa necessária para os próximos saltos tecnológicos, para o 5G Advanced, depois para chegar no 6G. Se as operadoras não fizerem essa transição
disrupção tecnológica, elas vão ter dificuldades ali na frente. E esse é um ponto que foi colocado pela GSMA. A gente lembra que no Brasil, por uma obrigação regulatória, as operadoras já estão implementando redes com 5G standalone, mas não é mandatório que seja standalone. Elas têm uma obrigação numa quantidade de antenas de torres com 5G standalone, mas não todas as antenas precisam ser nessa tecnologia e, de fato, elas têm adotado só o limite regulatório ali no Brasil. Ainda existe um espaço para crescimento das redes 5G SA de maneira bastante significativa também no Brasil. Um outro ponto que eles colocaram é a transição para a inteligência artificial, grande desafio para as empresas de telecomunicações, um grande problema que as operadoras precisam vencer, que é como integrar a inteligência artificial nas suas redes. Daí todos os fornecedores estão falando disso, tá? Qualquer stand que você vai, inteligência artificial para lá, inteligência artificial para cá, essa transição tecnológica. Muito disso, né, é só um rebranding aí de coisas que já se falava no passado, como análise de dados, como machine learning, como big data, né? Tudo isso foi rebatizado de inteligência artificial, mas tem sim agora uma quantidade bem consistente de soluções e equipamentos focados em otimizar as redes de telecomunicações com IA. E por fim, o terceiro mensagem que a GSMA deu vai muito em linha daquilo que disseram as operadoras: soberania, o trade-off entre soberania e entre liberdade regulatória, né? Então, a preocupação que as operadoras têm hoje com as exigências que estão sendo feitas, principalmente pela comunidade europeia, de restrições a fornecedores do Oriente, da China principalmente, versus a carga regulatória que eles têm. Eles fizeram muitas críticas ao DNA, que foi o Digital Network Act, que foi apresentado como proposta, né, pela Comissão Europeia no começo do mês passado, que traz ali uma série de medidas que os operadores de telecomunicações sempre demandaram, como algumas mudanças ali em gestão de espectro e tudo, mas não trouxe nenhuma novidade do ponto de vista de desregulamentação, de diminuir obrigações para as operadoras de telecomunicações e principalmente não trouxe nenhuma possibilidade de consolidação, que é o que elas mais querem. O que elas querem aqui na Europa é uma consolidação de mercado para que elas possam aumentar os seus ganhos, as suas margens, que são consideradas nesse momento muito baixas. E aí um lançamento interessante que a GSMA trouxe para esse evento foi uma nova iniciativa chamada Open Telco AI, porque segundo a GSMA, os modelos de linguagem que existem hoje para a inteligência artificial não são perfeitamente adequados para o mercado de telecomunicações, não são adequados para as necessidades das operadoras, e aí nesse sentido essa Open Telco AI buscaria, de alguma maneira, trazer essa inteligência do setor de telecomunicações para dentro dos modelos de linguagem, ajustar isso para as necessidades do setor. Agora vamos falar um pouquinho de Brasil, né? Algumas coisas importantes aconteceram aqui no evento. A gente teve uma coletiva do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, em que ele falou sobre 3 temas importantes aqui. Leilão da faixa de 850 MHz. Ele informou que o pedido das operadoras de telecomunicações para que a Anatel reveja a obrigatoriedade de fazer um leilão dessa faixa está agora sob análise jurídica. Se a análise jurídica achar que é pertinente encaminhar para o Tribunal de Contas da União para fazer uma pactuação por consenso, a Anatel deve fazer isso. E segundo Carlos Baigorre, a posição que a Anatel sempre teve foi de que essa faixa não deve ser licitada, essa faixa deve ser renovada para as operadoras de telecomunicações. Mas claro que isso aí vai depender dessa construção jurídica e daquilo que vai ser colocado pelo Tribunal de Contas da União, caso esse processo vá mesmo para CSEX consenso, né, ou para pactuação que poderia ser feita no âmbito do Tribunal de Contas da União. Sobre concentração no mercado de banda larga, a gente perguntou especificamente se a Anatel tem alguma preocupação com essa possibilidade de concentração. A gente teve o anúncio na semana passada da compra da Liga pela Brasil Tecpar, notícias que aconteceram ao longo dessa semana também sobre uma eventual desistência da Claro da compra da Desktop por conta justamente de uma suposta preocupação da Anatel. Recado do Baigorre muito claro: a Anatel não está preocupada com concentração no mercado de banda
banda larga fixa. Inclusive, ele disse que o estudo técnico que foi feito pela área técnica da Anatel, que de alguma maneira apontou riscos de concentração no caso de uma compra da desktop pela Claro, é um estudo que não passou pelo conselho, portanto não é uma posição oficial da agência, é um ensaio técnico ali que a área técnica fez. Ele disse que ele não tem nenhuma preocupação com isso, mesmo que você tenha em algumas cidades eventualmente uma concentração de 100% do mercado de banda larga fixa, você não tem barreiras de entrada, então existe pleno espaço para que outras operadoras entrem e compitam. Então, o recado que ele quis dar é o seguinte: empresas de banda larga, se vocês quiserem se consolidar, a Anatel não vai ser um óbice para vocês. Claro que ele não está falando da hipótese de você ter uma concentração entre as 3 ou 4 maiores operadoras aí, porque daí nesse caso você tem impactos competitivos, mas falando das operadoras de pequeno e médio porte, ele não vê nenhum problema, nem mesmo numa consolidação com operadoras de grande porte. E aí ele falou também sobre a questão da regularização das operadoras de banda larga, esse processo que a Anatel tem instigado as operadoras de se regularizarem do ponto de vista regulatório, do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista fiscal. Voltou a dizer o que ele já disse lá no nosso evento essa semana, que essa é uma questão que a Anatel não vai voltar atrás. A Anatel está decidida a fazer esse processo de regularização e explicou que no caso da questão da regularização trabalhista e fiscal, a Anatel só está delegando isso para uma entidade terceira porque a Anatel não tem condições de fazer essa conferência de dados. A Anatel seria um gargalo nesse caso, nesse processo, e que a abordagem da agência seguia um caminho da certificação de equipamentos, como já é feito hoje. A certificação de equipamentos não é feita pela própria agência e sim terceirizada para outras entidades. Mesma coisa no caso da regularidade trabalhista e fiscal, que tem sido muito questionada pelas operadoras de telecomunicações. Segundo ele, não tem volta atrás nisso. Saiu hoje também um estudo da Huawei, que foi anunciado aqui no Mobile World Congress, pedindo políticas públicas para o desenvolvimento, vejam só, do Wi-Fi 7. A Huawei, que foi sempre uma batalhadora aí para que a faixa de 6 GHz fosse dividida entre o IMT e o uso não licenciado, que é justamente a faixa mais importante para o Wi-Fi 7, está pedindo políticas públicas para fomentar o mercado de Wi-Fi 7 no Brasil. A gente está vendo aqui no evento também já o Wi-Fi 8 aparecer como produto, então tendência aí para o mercado móvel a gente ter o desenvolvimento dessa tecnologia, principalmente para conectividade doméstica. E por fim, aí corrigindo até uma informação que a gente deu ontem, né? A gente falou que a Qualcomm e a Ericsson iriam anunciar uma parceria. Na verdade, essa parceria estava sendo anunciada entre a Ericsson e a Intel para desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial. Pelo menos nessa segunda-feira não teve nenhum anúncio nesse sentido. O que teve de anúncio interessante, que vale a pena a gente registrar, é uma parceria entre a TIM no Brasil e a Nokia para o desenvolvimento do AI Run, né, ou a tecnologia de rede de acesso baseada em inteligência artificial. Então a TIM, a exemplo do que já faz a Telefônica com a Ericsson, vai começar a desenvolver uma parte da sua rede já preparada para AI. É um piloto, né, mas de qualquer maneira já começa a chegar essa tendência que a gente está vendo aqui no evento de incorporar as tecnologias de inteligência artificial às redes de telecomunicações, também já com testes no Brasil efetivos. E é isso, esses foram os principais pontos de destaque que eu traria aqui sobre o Mobile World Congress 2026 nesse seu primeiro dia. A gente vai acompanhar aí os próximos 3 dias de evento, com certeza tem muito mais informação para a gente trazer para vocês, mas vamos com calma, um pouquinho por dia, e amanhã a gente volta. Como sempre, agradeço a audiência de vocês, ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa.